uma alegria poder estar aqui participando desse momento. Agradeço à Federação Espírita do Estado do Mato Grosso do Sul por esse convite, né, e por essa oportunidade para conversarmos um pouco sobre esse assunto, sobre essa proposta que eu chamaria uma proposta temática, falar sobre Jesus, né, sobre o Natal, o Espiritismo em nós. Eu havia visto na postagem que era Jesus, modelo e guia, né, o tema para hoje. Mas vamos conversar, então, sobre essa outra proposta de tema que foi nos trazida agora como Natal, o Espiritismo em nós. Então, conversaremos sobre isso nesse momento muito propício, nesse momento em que estamos, de fato, né, nos aproximando daquele momento simbólico máximo, que eu diria, da historicidade, por assim dizer, do Cristo, que é o Natal. O Natal é comemorado por muitas pessoas como uma festa material, uma festa de tradição, mas o Natal é o simbolismo da presença da vida aqui na Terra, visto que dizia-nos Jesus que ele era o pão da vida. Então, quando falamos em Natal, nós não falamos simplesmente em festejos, não falamos simplesmente em tradição, mas falamos em reflexão. Reflexão, porque o Natal é justamente a simbologia da chegada do Cristo na Terra. Aquele que dividiu a história, antes dele e depois dele. Então, é um momento importantíssimo, porque a chegada de Jesus na Terra não foi a obra de um acaso, não foi obra de uma circunstância, foi obra de um planejamento, foi obra de uma programação espiritual. E por que eu digo isso? Porque é isso que o Espírito Emmanuel nos fala lá no livro A Caminho da Luz, quando nos diz que a comunidade dos espíritos puros se reúne em dois momentos, ou se reuniu em dois momentos, um deles, o primeiro, para organizar a própria formação do planeta, e o segundo, aquele momento em que decidiram, organizaram a encarnação, a chegada de Jesus aqui na Terra. Então, a vinda de Jesus não foi uma obra casual, foi uma obra causal, teve uma causa, teve um motivo para que ele aqui estivesse conosco. Esse ser das esferas espirituais mais altas, esse espírito puro, esse modelo e guia para a humanidade. Conforme vemos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando ali Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Uma pergunta primorosa. Guia e modelo para a humanidade. E a resposta foi direta, assertiva. Vede Jesus. Em outras traduções, Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Modelo é aquele que copiamos, guia é aquele que seguimos. Então, Jesus é para ser seguido e para ser copiado. Seguido pelos seus ensinos, copiados pelos seus exemplos. Para seguir a Jesus, sua mensagem, seus ensinos, sua palavra. Para copiar Jesus, seus exemplos. Por isso, a pergunta de Kardec foi primorosa. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Então, Jesus nos é o guia e modelo. Aquele que aqui chega por meio de um planejamento no momento certo. Aquele que aqui chegou e trouxe-nos uma mensagem. Trouxe-nos uma mensagem que o apóstolo Pedro foi dizer, palavras de vida eterna. Quando Jesus dizia aos seus discípulos que era necessário retornar ao mundo espiritual, dizia ele, é necessário que eu vá
pois se eu não for, o Consolador não virá, dizia o Cristo. É necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar, disse o Cristo. E Pedro vira-se para Jesus e diz a ele: Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, só tu tens as palavras de vida eterna. É esse o ser que aqui esteve. Palavras de vida eterna. Deixou-nos ensinos atemporais. Ensinos que não se circunscrevem a uma data, que não se circunscrevem a um período. Ensinos para quaisquer momentos da nossa existência. E é esse o sentido maior do Natal. Rememorar, relembrar, refletir sobre os ensinos de Jesus. Sim, o nascimento de Jesus é o símbolo da data, mas o elemento central é a figura do Cristo. Não que Jesus e Cristo sejam pessoas diferentes, porque não são, é a mesma pessoa. Mas Cristo é essa dimensão mensageira que Jesus representou. A palavra Cristo, do grego Christos, significa ungido, é esperado. E é essa figura que Jesus simboliza, o esperado, o ungido, o mensageiro. E o nascimento do Natal, ou melhor dizendo, o Natal, o nascimento contado, que hoje chamamos Natal, por si só já nos traz uma mensagem. E por que eu digo que por si só traz uma mensagem? Porque o nascimento de Jesus, ele não se assemelhou a outros nascimentos. Não se assemelhou no aspecto do anúncio desse nascimento. Porque diz o evangelista Lucas, no capítulo 2 do seu evangelho, que estavam os pastores ao relento, dormindo fora no campo, em Belém, e ali estavam José, Maria, Jesus na estrebaria. E diz então Lucas que os anjos, termos do evangelho, os anjos aparecem aos pastores e anunciam o nascimento de Jesus, dizendo da seguinte forma, segundo o evangelista Lucas: eis que vos trago novas de grandes alegrias. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, Jesus, o Senhor. O que nós temos nesse anúncio de tão especial? O nascimento de Jesus, não há dúvida. Mas a forma contada do nascimento de Jesus é diferente. Vejamos que ali dizem os anjos: vos nasceu, eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, o Salvador. Vos nasceu. E por que é importante essa expressão, vos nasceu? Porque o verbo nascer é um verbo intransitivo. É um verbo que, quando conjugado, não se coloca a forma pronominal na sua conjugação, tampouco se coloca complemento na sua conjugação. O verbo intransitivo é aquele que dispensa complemento para ser entendido. Diferente do verbo transitivo, que para ser entendido na sua conjugação precisa se colocar um complemento. Por exemplo, o verbo gostar. O verbo gostar é um verbo transitivo, pois quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Se eu disser simplesmente eu gosto, a frase não será entendida. A pessoa me perguntará: gosta de quê? Gosta de quem? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. O verbo nascer, não. Se eu conjugar dizendo eu nasci, já está claro. Se eu conjugar dizendo fulano nasceu, fulana nasceu, já está claro. Porque o verbo não demanda o complemento. Então, diria-se que Jesus, o anúncio dos anjos deveria ter sido: eis que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Mas eles não disseram: eis que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eles disseram: vos nasceu.
deram uma complementariedade a um verbo que dispensa complemento, como que a nos dizer que Jesus não nasceu para si, nasceu para todos. É o único ser que, quando nasce, não nasce para si mesmo. O nascimento foi dito, em outras palavras, eis que hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, Jesus o Senhor. O seu nascimento já é um ato de doação. Ele nasce doando-se para a humanidade. Ele nasce doando-se. Ele nasce para que todos pudessem ter vida. Como ele, Jesus, foi dizer, muito bem grafado pelo evangelista João, no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho. Quando ali diz Jesus e retrata João: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, disse o Cristo. Eu vim para que todos tenham vida. E aí nós entendemos como essa frase encontra eco na frase dos anjos, quando disseram: vos nasceu. Nasceu para todos, nasceu para nós, nasceu para as pessoas. Nós percebemos que depois Jesus confirma dizendo isso: vim para que todos tenham vida. Esse é o Natal. Essa é a ideia do Natal. Uma festa, não há dúvida. Uma festa, uma alegria, não há dúvida. Mas, ao mesmo tempo, uma reflexão para que entendamos a envergadura desse acontecimento, a extensão histórica, a extensão da reverberação desse nascimento, que não se limitou àquela data, que, aliás, não se sabe a data em que Jesus nasceu. Sabe-se que 25 de dezembro não seria a data, mas qual seria, não se sabe. Mas o que se sabe é que ele nasceu. O importante não é se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em Nazaré, se ele nasceu no ano 0, se ele nasceu no ano 4, 6 antes dele. O que interessa é que ele nasceu. Nasceu para todos nós, para trazer essa mensagem de vida, essa mensagem que nos soergue, essa mensagem que nos anima. Nasceu para que pudéssemos entender a realidade da vida, para que pudéssemos entender quem nós somos. Porque ele veio descortinar a vida depois da vida. Porque Jesus veio nos falar, como ele claramente anunciou, principalmente a Pilatos, naquele diálogo: meu reino não é deste mundo. Ele veio nos falar um outro mundo existindo. Ele veio nos falar que a vida não começa no berço, que a vida não termina no túmulo. A sua mensagem veio mostrar a realidade de Deus, do Deus que ele, Jesus, passa a chamá-lo por Pai. Não mais aquele El Shaddai, Senhor dos Senhores, do Velho Testamento. Não mais o Deus dos exércitos do Velho Testamento, mas o Deus Pai, amoroso e bondoso. Porque Jesus se referia a Deus pela palavra aramaica Abá. Abá, que significa pai. Papai, melhor dizendo, paizinho, se assim quisermos. É a forma carinhosa de se referir ao Pai. Então ele trata a sua relação com Deus, é a relação de amorosidade, de carinho. E ele foi nos trazer essa ideia, essa mensagem que nós deveríamos também olhar o Senhor da vida, Deus, pela figura do amor. Pai, papai. Uma sociedade da época do Cristo patriarcal, poderíamos até chamá-lo de mãe, se assim quisermos, ou quiséssemos.
mas é a ideia da ternura. Jesus veio nos trazer a ternura. Ele era a ternura. Veio nos falar que Deus, o nosso Pai, Criador, deve ser amado e não temido. Veio nos falar que Deus era soberanamente justo e bom. E bom. Então é esse sentido que Jesus representa, e é esse o sentido do Natal. Podemos perguntar, por que então 25 de dezembro? Aí a história nos fala que 25 de dezembro foi a data elencada no século III. Foi ali elencada como uma data para comemorar-se o nascimento de Jesus, para comemorar o nascimento de Jesus, melhor dizendo, no século IV. Quando então propôs-se que 25 de dezembro, por ser a data que comemorava o solstício de inverno no hemisfério norte, pudesse ser a data atribuída ao nascimento de Jesus. E por que isso? Porque o solstício de inverno, que é 24 para 25 de dezembro, é o momento em que as noites ficam maiores do que os dias. É o momento do inverno no hemisfério norte. E Jesus nasceu no hemisfério norte, nasceu hoje em Israel, em Belém, hemisfério norte. Então ali comemorava-se a ausência da luz. E Jesus era o Senhor da luz. Então escolheram justamente essa ideia, atribuindo ao 25 de dezembro o nascimento de Jesus, para dizer que a luz resplandeceria nas trevas, como o evangelista João foi dizer lá no primeiro capítulo do seu evangelho. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a conheceram. Era como se dissesse simbolicamente que, embora as noites ficassem maiores a partir do 25 de dezembro, nesse solstício de inverno, a luz do Cristo iluminaria as sombras das noites. Essa foi a ideia pela qual se colocou a data de 25 de dezembro, porque também era uma festa comemorada na Pérsia Aquemênida, e que foi levada a Roma. Era a festa em homenagem ao deus Mitra, o deus Sol. Então, quando em 24 de dezembro despediam-se do Sol, o deus Mitra dos persas, aquele que combatia Arimã, o deus das sombras dos persas, ali, naquela festa popular, então atribuiu-se por uma acomodação histórica. E aí, de uma festa do paganismo, passou a ser uma festa dos cristãos. Então, uma data simbólica, mas não tira o brilhantismo dessa data. Porque se Jesus nasceu em 24 para 25 de dezembro, ou em março, como a real historiografia indica, março, abril, porque seria no mês de Nissan, e o mês de Nissan é março, abril, independentemente, é que Jesus nasceu. É que Jesus veio. É que Jesus revestiu-se desse corpo físico e aqui chegou, abrindo as portas para um novo entendimento da vida. É o Natal. O Natal são portas anuais que se abrem para reflexões. A partir desse clima que as mentes de forma coletiva, criam. Um mês alvissareiro, um mês não que está encerrando um ano, mas um mês que está elaborando um novo momento de pensar. Pensar na vida, pensar nos rumos que estamos dando à nossa própria existência. O Natal. Aquele Natal que Jesus, na história de Lucas, no Evangelho de Lucas, chega-nos numa manjedoura. E o que é uma manjedoura? A manjedoura é um coxo, onde se coloca alimentos para os animais. Porque Jesus nasce ali, segundo Lucas nos relata, nasce numa estrebaria.
nasce no local de guarda dos animais. Aquele que era o Senhor da vida demonstra um dos principais elementos da sua mensagem, a humildade. A humildade. Um dos elementos principais da mensagem do Cristo, um dos elementos advindos do Natal, a humildade. A humildade em nascer numa estrebaria e numa forma simbólica. O coxo, que era o alimento dos animais, recebe o pão da vida. Como ele disse, eu sou o pão vivo descido do céu. Dos céus, plural. Como que, dando-se como alimento para nutrir-nos a alma, nutrir o coração, irrigar o sentimento. Esse é o Natal. Que presenteamos as pessoas, sim, como um ato de comemoração, de alegria, de júbilo, como o júbilo sentiu a mãe de Jesus, Maria, quando visitando Isabel, e Isabel falando do filho que Maria carregava no ventre, desculpe-me. Maria, então, eleva os olhos aos céus e canta o Magnificat. Canta Maria, exultante de alegria, dizendo: a minha alma engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois o Senhor fez em mim maravilhas, por isso santo é o seu nome. É aquela mesma alegria sentida pela mãe, que a humanidade sente quando fala e vibra nas ondas do Natal. Vibra na harmonia do Natal. E é por isso que se presenteiam as pessoas, não para um consumismo, mas para lembrar do aniversariante, que nasceu para todos, nasceu para nós, vos nasceu, e poder assim presentear a todos. O presente foi ele. O presente foi ele estar aqui. E é esse o sentido máximo do Natal. Alegrarmos-nos, porque a luz resplandeceu nas trevas, conforme o evangelista João. Esse é o Natal. Esse é o momento do qual nos avizinhamos. Daqui a alguns dias. E é esse o sentimento que estamos cultivando. É isso que estamos buscando no Natal. É isso. Porque é o que deveríamos buscar. O aniversariante. Buscar através dos seus ensinos. Seus ensinos, essas palavras de ânimo, esses ensinos que nos convidam a viver, a gostar de viver, esses ensinos que nos levam em direção ao Pai. Como na letra da música Luzes da Luz, as luzes perdidas querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, serenai, eis o roteiro, segue Jesus. É esse, seguir ao Cristo histórico, ao Jesus histórico? Não. Ao Jesus que nos trouxe a mensagem. Quando eu digo ao Jesus histórico, é para que não nos percamos em discussões pequenas, em celeumas, se Jesus nasceu em Belém, se nasceu em Nazaré, se tinha irmãos, se não tinha irmãos, se fez milagres, se não fez milagres, se teve predições, se não teve predições. Não.
Isso não é estudar o Natal, não é sentir o Natal, isso não é seguir ao Cristo, isso é perder-se nas letras frias dos livros. O apóstolo Paulo nos convidou, quando escreve: vós sereis chamados a um novo ministério, não mais ao ministério da letra, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Sereis chamados ao ministério do Espírito. Esse é o espírito do Natal. É essa a ideia dos ensinos de Jesus. Em vez de discutirmos essas questúnculas, conversarmos sobre os ensinamentos. Como? Um novo mandamento eu vos dou, disse o Cristo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Um novo mandamento. Amar ao próximo não era um novo mandamento, já estava na lei. Mas amar ao próximo como ele, Jesus, havia amado. Por isso o novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, disse ele. É esse o aspecto. É esse o aspecto. É esse o real sentido dos ensinos de Jesus. Conduzir-nos ao Pai pelos caminhos do amor. O amor que liberta. Não o amor que prende, o amor rasteiro, o amor das paixões. Não. Mas o amor da libertação. O amor ágape na fala do Cristo. É esse o sentido. E não percamos esse sentido, porque se assim perdermos, perderemos o rumo da própria existência. Os ensinos de Jesus, que nos dão acalento, que nos falam em segui-lo, dizendo-nos: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga, disse o Cristo. Mostrando-nos que segui-lo é uma decisão pessoal, porque ele disse: aquele que quiser vir após mim, disse ele. Ele nos convida. Aceitar o convite depende de nós. Ele nos convida. Todos os dias ele nos convida. A cada momento ele nos convida. Por que fecharmos os ouvidos? Os seus ensinos, mostrando-nos que cuida de nós. Quando ele disse: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Quando ele disse: estareis convosco até a consumação dos séculos. Quando ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um novo Consolador. O Espírito de verdade, que o mundo não vê e não conhece. Mas vós o conhecereis, disse ele aos discípulos. Que nos convidou a viver nele o sentido da paz, quando foi nos falar: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Mostrando-nos que a paz que advém do Cristo não é a paz que entendemos ser do mundo. Porque a paz do mundo nós entendemos como sendo a ausência de conflitos. E Jesus vem nos dizer que a paz é um sentimento íntimo, independentemente das questões exteriores. Quando ele nos fala, o evangelista João grafa isso com maestria, lá no seu capítulo 16. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Tende bom ânimo. Ânimo, alma. Jesus foi nos trazer mensagem de ânimo para nos soerguer
para nos levantar, para nos mostrar os horizontes grandes, amplos, belos que nós temos à nossa frente, para nos dizer que a cada ocaso existe um nascimento de sol depois, para cada ocaso há um alvorecer. É esse o sentido. Esse é o Natal. Natal sem Jesus não é Natal, é qualquer outro dia do ano. Com Jesus, sempre é Natal, quaisquer dias do ano. Porque, historicamente, tem-se uma data, mas para cada um de nós, o Cristo nasce em datas diferentes. Para Pedro, o Cristo nasceu às margens do mar da Galileia, quando convida-o para seguir, dizendo a ele: deixa tuas redes fora, ou lança tuas redes fora, pois doravante farei de ti pescador de almas. Ali nasce Jesus, nasce o Cristo para Pedro. Para Mateus, Levi, ele nasce quando ali estava Mateus, Levi, cobrando impostos, e aparece Jesus ali caminhando e diz a ele: levanta e segue-me. E para cada um daqueles 12 que o seguiram imediatamente, Jesus nasceu num momento diferente. Para nós, ele nasce quando nós nos abrimos para entendê-lo. Para nós, ele nasce quando nossos corações batem uníssonos ao dele. Então, que façamos do Natal qualquer dia do ano. Mas como elegeu-se uma data para isso, que esse símbolo seja mais sentido agora. Que esse símbolo seja mais olhado agora, espargido agora. Que renovemos nossos votos de vida, que renovemos nossos propósitos de existência, que de fato, com o olhar, com a palavra, com o coração, com o gesto, desejemos um bom Natal. Desejemos de coração um Feliz Natal. É essa a mensagem maior do Natal. A congregação da humanidade, nessa simples expressão, vos nasceu. E ensinou-nos tantas coisas. Palavras perdidas no tempo, remotas, melhor dizendo, no tempo, repetidas diversas vezes, mas que não nos cansam de ouvi-las, pois elas, as palavras do Cristo, são a expressão da verdade. Nos falam a verdade da vida. É esse o ponto que devemos buscar para começar ou recomeçar a caminhar. Jesus. Jesus. Do passado, do presente, do futuro. Jesus. Não para uma forma, por assim dizer, piegas, não para ficar cantando, bradando, mas sentindo os seus ensinos, trazendo-os para o coração. E ele, muitas coisas, quis nos ensinar. Muitas coisas. Porque ele mesmo diz, o evangelista João, no capítulo 16 também, vai nos mostrar Jesus dizendo: muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Vós não podeis suportá-las agora. Como que a dizer, muito eu tenho que ensinar, mas vocês não entenderão. E aí ele acrescenta, mas quando vier o Espírito de verdade, que meu Pai há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas. Pois
não falará de si mesmo, mas daquilo que aprendeu do meu Pai. Dizendo-nos então que num futuro novo Consolador surgiria. Novo momento surgiria, quando a humanidade evoluísse um pouco mais e pudesse abrir os olhos para enxergar de fato a realidade da vida, novo Consolador viria. Por isso, vós não podeis suportá-la agora. É esse o sentido, para que depois de séculos voltássemos a falar de Jesus. De uma forma aberta, de uma forma não teológica, de uma forma não exegética, mas falar de Jesus em espírito e verdade. Conforme vemos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo Consolador, numa mensagem belíssima, numa mensagem de 1,5 páginas, assinada pelo Espírito de Verdade, dizendo aquela mensagem: venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Vejam que parágrafo, que frase, iniciando essa mensagem, Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade, marcando aquele momento futuro ao qual Jesus havia se referido, do outro Consolador. Venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. E acrescenta: o Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve mostrar aos homens que acima dele reina o Deus justo, o Deus bom, que faz elevar as ondas e germinar as sementes. Eu, diz a mensagem, reuni o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos afastaram-se da casa do Pai. E a mensagem segue, é uma mensagem de 1,5 páginas. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando-nos esse novo momento, relembrando os ensinos de Jesus, porque dizia o Cristo que o Consolador que viria lembraria as palavras de Jesus. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E temos esse manancial, esse corpo doutrinário que chamamos Espiritismo, que nos traz o Cristo de volta, o Cristo que se reergueu na simbologia, por óbvio, se reergueu, rompendo aquela couraça do reducionismo teológico, do reducionismo exegético, para mostrar-se novamente ao mundo em espírito e verdade, o Cristo Consolador. Essa é a mensagem que o Espiritismo nos traz, mostrando-nos que o Cristo, Jesus, é o modelo, é o guia, que Jesus é o ser perfeito que temos por referência, que nos faz lembrar novamente aquilo que Jesus nos ensinou da humildade, da amorosidade e da exemplificação. Se olharmos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, veremos a exemplificação sendo trazida. O próprio título do capítulo: fora da caridade não há salvação, mostrando-nos o que é o ato de caridade, que, aliás, foi muito bem perguntado e muito bem respondido pelos espíritos
perguntado por Kardec e respondido pelos Espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando ali perguntou-se aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Kardec faz essa pergunta aos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? E os Espíritos responderam com segurança: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esse era o sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Benevolência para com todos, não para com alguns, para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse era o exemplo que Jesus nos dava. Um exemplo de fazer, de servir, lavando os pés dos apóstolos. Ele, que era o Rabi, o Rabone, o mestre, lavou os pés dos apóstolos num ato simbólico. E quando Pedro vai retirar o pé, dizendo que não deveria assim ser feito, Jesus vai dizer: se eu não lavar os teus pés, não entrarás comigo no reino que te está reservado. E Pedro fala: lava-me o corpo todo. E Jesus diz a ele, quando Pedro o chama de mestre, dizendo: nós é que devemos fazer isso, mestre e Senhor nosso. Jesus vira-se para Pedro e diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. E depois acrescenta: e se vos faço essas coisas, é para que vós as façais também. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Em outro momento, em que os apóstolos estavam discutindo quem seria o maior dentre eles, Jesus diz a eles: no mundo, vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Seja o que mais sirva. E repete: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. O exemplo. E a doutrina espírita nos fala o exemplo através ou por meio da caridade. Não no sentido de esmola, no sentido de compaixão. Compaixão que nos leva a outra marca de Jesus, o amor. O amor compassivo. O que é compaixão? Compadecer, sofrer junto, no sentido de solidariedade direta. A compaixão só surge em um coração que trabalha com a empatia, que sabe se colocar no lugar do outro, sentir o outro. E Jesus nos dá essa aula da compaixão pela parábola do bom samaritano. Quando ali nos fala qual o sentimento que moveu aquele samaritano para servir aquele que estava caído, dizendo Jesus, e ele, movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído, chegou aos pés do caído, deitou-lhe azeite e mel. Compaixão. A compaixão que Jesus demonstrou quando chega em Betânia e as pessoas choravam pela morte de Lázaro. E Jesus dizendo antes: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. E Jesus dizendo antes: essa doença não é para a morte, mas para a vida. Jesus olha aquelas pessoas chorando, e Jesus sabendo que Lázaro não havia morrido. E, no entanto, Jesus chora. Jesus chorou pela morte de Lázaro? Não. Porque ele sabia que não havia morrido. E abrindo um parêntese, ou 2 parênteses,
e colocando só para fins didáticos, que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro, só para fins didáticos, por favor, não caberia também o choro. Porque, de uma forma real, que Lázaro não havia morrido, Jesus não tinha por que chorar. De uma forma, por assim dizer, teológica, ele podia ressuscitá-lo, Jesus também não choraria. Então, por que Jesus chorou? Compaixão. Sentiu a dor das pessoas, condoeu-se e as envolveu com seu choro, não de tristeza, mas de compaixão. É o que ele nos ensinou. E a ideia que o Espiritismo nos traz, a compaixão, compadecer-se, fora da caridade não há salvação. É esse o sentido maior. Se nós pudéssemos resumir os ensinos de Jesus a 3 palavras, se pudéssemos, a 3 palavras, diríamos: humildade, amor e exemplo. Exemplificação. E aí, dentro da proposta que nos foi trazida, de tema que nos foi trazido, Natal, Espiritismo e nós, como nós estamos nisso? Como nós lidamos com a humildade, com o amor, com o exemplo? Como nós lidamos com a paz? Como nós lidamos com amar ao próximo como a nós mesmos? Como nós lidamos com amar o inimigo? Como nós lidamos com as diferentes opiniões? Pensemos. Pensemos e façamos do Natal. E aproveitemos o próximo que está próximo, Natal, para reabrirmos, para viver, para reabrirmos, entendendo que no mundo teremos sim aflições, como disse Jesus, mas também compreendendo o que ele falou. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vençamos. Vençamos essas coisas do mundo. Vençamos a indiferença alheia. Vençamos o comodismo. Vençamos a tristeza. Seguindo a Jesus. Tem uma letra de música que é muito cantada com as crianças, nas evangelizações, nas aulinhas de evangelização, que obviamente eu não vou cantar aqui em respeito aos ouvidos alheios. Mas a música diz o seguinte: dê um sorriso só, um sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Levantemo-nos quantas vezes cairmos, porque estendendo as mãos, teremos as mãos do Cristo para segurar e nos elevar e nos fazer caminhar. Busquemos esse ponto para o Natal e ouçamos no fundo do nosso coração. Sintamos no fundo do nosso coração as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, suave é meu jugo. Lembremos dessa frase: encontrareis refúgio para as vossas almas.